gente, hoje eu estou aqui no meu escritório, gabinete, como você queira chamar, para trazer uma palavra para você, especialmente nos dias que antecedem alguma coisa muito especial que se chama o Dia da Mentira, 1º de abril. E o Dia da Mentira é celebrado com brincadeiras, mentiras e tanta coisa assim, como se tudo fosse permitido, como se a gente não mentisse o resto do ano, como se só naquele dia a gente contasse algumas coisas que não são verdade. Porém, a nossa sociedade vive de mentiras e fantasias. Nós vivemos num mundo em que a mentira é bem-vinda, a sociedade aprendeu a mentir, aprendeu a pintar as coisas de outra maneira, e é assim que a gente vive. Tem até uma frase aqui nos Estados Unidos muito conhecida, que deu origem a um filme chamado Liar, Liar, Pants on Fire. E eu vou contar para você a origem desta frase. Ela vem de um escritor americano que lá pelo ano de 1810 fez um poema, e no poema, na realidade, a frase dizia assim: Liar, liar, pants on fire, hanging on a telephone wire, right? Pendurado num fio de telefone, ou num cabo de telefone. 1810, William Blake. Na realidade, ele não tinha ideia de como essa frase do seu poema ficaria popular. O que ele estava fazendo era um poema acerca da mentira, acerca do mentiroso. E foi assim que ele escreveu. Mas tem uma outra história muito interessante com relação a esse mentiroso, liar, liar, pants on fire, que é a história de um pai que descobriu que o seu filho andava fumando. E ele andou seguindo o seu filho porque ele descobriu que no seu maço de cigarro estavam sumindo alguns cigarros. E o seu filho estava fumando na cocheira, lá numa espécie de barn, naquele lugar lá, escondido. E ele foi atrás do seu filho. E o seu filho realmente estava fumando. E ele gritou o nome dele, falou: meu filho, o que você está fazendo? E o filho ficou tão assustado, o cigarro estava aceso, que ele enfiou o cigarro no bolso da calça, no bolso de trás. E conforme ele foi conversando com o filho, ele foi dizer: não, pai, não estou fumando. E de repente começa a sair uma fumaça, você pode imaginar, a pituca de cigarro lá queimou a calça dele, saiu uma fumaça, e ele lembrou do poema do Blake, Liar, liar, pants on fire, sua calça está pegando fogo, seu mentiroso. Será que se a gente disser a verdade, nós vamos estar em problema? Às vezes a pessoa mente para cobrir alguma coisa, para evitar ser confrontado, para evitar choques. A Bíblia diz que nós não devemos mentir uns aos outros. Colossenses 3,9 diz: não mentais uns aos outros, porque vocês já deixaram a natureza velha e os seus costumes. Então mentir não é do cristão, mentir não é daquele que recebe a Jesus como seu Salvador e Senhor. Isso é uma coisa que se fazia antigamente, agora não se mente mais. No Velho Testamento também, em Levítico capítulo 19, diz que nós não podemos mentir às pessoas e nem usar de falsidade. Era uma condenação que a Bíblia aplica à mentira. Não devemos mentir ao nosso próximo, diz a palavra de Deus em Levítico capítulo 19, verso 11. Então, nós encontramos na Bíblia que nós não podemos usar da mentira. Por que você não pode usar a mentira? Porque a mentira tem um pai. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Como é que você pode servir a Deus usando um instrumento de Satanás? Então, se eu sou o servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, mas mente. Se você mente, você vai estar usando um instrumento que não é de Deus, é do inimigo. Então, Deus não quer que você use esse instrumento. Não é dele, não pertence a ele. O Senhor trabalha com a verdade. Aliás, o Senhor Jesus disse: eu sou a verdade. Ele é a verdade. E nós devemos usá-lo no ministério, em tudo que fizermos, para glorificar ao nome dele. A Bíblia também diz que nós devemos falar a verdade ou viver a verdade em amor. E esse é o segredo da gente usar a verdade. Muita gente é grosseira, é rude, dizendo que está falando a verdade. Na realidade, o que está faltando é uma camada especial que se coloca em torno da verdade, que se chama amor. E quando amamos, as coisas acontecem de forma diferente. De manhã cedo, eu tomo
uma série de remédios, porque eu fiz um transplante de rim em 2003. Outra hora eu conto essa história toda. Um dos remédios que eu tomo, é o primeiro remédio do dia, é para proteger o meu estômago. Eu preciso proteger o meu estômago para os outros remédios que eu vou tomar. Então esse primeiro remédio, ele cobre o meu estômago, ele protege o meu estômago, assim eu posso colocar os outros remédios sem dificuldade alguma. O que acontece? Os outros remédios são necessários, eu preciso deles, mas eu preciso desse primeiro remédio para me proteger. Quando você ama, você pode usar um remédio muito forte, que é a verdade. A verdade é um remédio forte muitas vezes, mas você vai estar protegendo a verdade com o amor. E o amor, o modo de se expressar o amor não é falar macio, falar chorando. Tem muita gente que fala chorando, mas não ama coisa nenhuma. Amar é agir em prol daquele que você está considerando esse amor. Então ame, demonstre amor e diga a verdade. Assim você vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor. Então, infeliz dia da mentira. Dia 1º de abril não é dia da mentira. Dia 1º de abril é o dia da verdade. Um grande abraço a você. Quero te convidar para esta quarta-feira, 7h30 da noite, nossa campanha de oração em prol de uma reforma imigratória. Se você está na região de Lowell, Massachusetts, por aqui em algum canto, venha nos fazer uma visita, vai ser muito prazer receber você. Deus te abençoe e te dê um dia maravilhoso debaixo da paz do Senhor Jesus.